Oi, pessoal. É, Atualizações sobre o PID, né? Faz tempo que eu já fiz o molde, já usei bastante aqui a máquina com essa modificação e outras aqui, como vocês podem ver também, todas documentadas aí no canal. E tem funcionado aqui 100%, tá? A única questão que eu quero colocar aqui para vocês, que é até uma dica, é que assim, quando você quer usar uma temperatura muito próxima da temperatura de fervura da água, que aqui onde eu estou é 97 graus, você pode gerar um vapor na caldeira indesejado, né? Quando a caldeira acumula vapor, a extração não sai perfeita. Então, o ideal é você fazer uma configuração de PID que ela não ultrapasse a temperatura que você setou, né? Aqui, por exemplo, você tem 92 graus. Então, o ideal é que ela atinja 92 graus e permaneça aqui, né? Não que ela vá para 96, 97 e depois reduza aqui para ficar em 92, né? Então, eu mexi nas variáveis P e D aqui do PID e eu consegui fazer uma configuração que se aproxima bastante disso, né? Como você pode ver, ela passou 1 grau aqui, mas já caiu. E é só isso que acontece. Eu nunca vi ela passar mais de 1 grau aqui comigo, ou ainda nunca vi ela ficar muito tempo nesse grau acima aqui, né? Normalmente a máquina fica ali na temperatura definida, né? Uma outra configuração que eu fiz também, que eu descobri depois, que eu achei bem bacana, é a configuração de offset. Existe uma diferença aí da temperatura da medida aqui pelo termopar do PID para a temperatura da água na caldeira, né? Eu consegui fazer a medição dessa temperatura. Eu realmente não me lembro se eu coloquei os vídeos nas edições passadas da minha aferição de temperatura. De qualquer forma, eu vou colocar aqui nesse vídeo também. Vou colocar agora, vou fazer o corte aqui para colocar esses vídeos agora. Beleza. Teve até um vídeo aí, inclusive aí eu tava com. Deu pra ver que foi uma diferença aí de uns 7, 8 graus, né? Em relação ao PID, do termômetro que eu coloquei aqui dentro do grupo, né?
Eu soltei aqui o parafuso do grupo, vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa medição. Ai, vou precisar das duas mãos. Muito bem, então eu soltei esse parafuso aqui do grupo, né? Tirei ele aqui, tirei esse chuveirinho, e aí mais ou menos aqui na lateral, opa, por aqui, já dá para ver um furinho, mais ou menos aqui assim, ó. Dá para ver um furinho assim, que é o caninho que despeja água no grupo, né? Que vem direto da caldeira. Então eu coloquei ali a ponteira do termopar do meu multímetro caninho acima, né? Não enfiei lá dentro, tal, só coloquei o suficiente para ficar preso. E aí acionei aqui a extração com água correndo livre, né, caindo no copo. E aí eu fiz essa medição. Legal que deu para ver que a máquina aguenta um belo tempo de extração ali estável, né? Com a pressão que a borra do café exerce, eu arrisco dizer até que provavelmente ela vai até o fim na mesma temperatura. Dos 30, 35, 40 segundos ali da extração, né? O que é muito bom. Então, eu fiz essa medição e descobri que em média são 7 graus de diferença, né? E aí eu fiz a configuração para mostrar aqui para vocês também. Essa temperatura aqui já está refletindo menos 7 graus, né? Então ela espelha a temperatura da água, tá? O que é bacana também para ter uma referência. Então primeiro eu vou mostrar P, I e D, tá? Então vem aqui no 7. 36, se não me engano. 36, 7. Isso. Então o P tá 02.2. O I tá 712, 0,712. E o D tá 0,58. Então foi essa configuração que eu usei aqui na minha máquina de PI e D para ele não ultrapassar muito a temperatura alta, né? Aqui está até ultrapassando. Eu acabei de fazer o vídeo da limpeza do vaporizador, né, usando essa função. Talvez isso tenha causado uma certa desregulagem nela. Porque normalmente ela fica um grau acima e aí já cai, né? Não chega a passar 2 graus assim, não. Só confirmando, ela tá em 92 mesmo, é isso aí. E a configuração do offset é a seguinte. Aqui é o menu 86. 86 ou 89? 89. PSB, eu acredito ser PSB, deixa eu ver. É isso mesmo. Então no menu 89 você vai na opção PSB e no meu caso eu pus aqui menos 7. Eu recomendo que vocês meçam, que vocês façam a medida de temperatura, tá? Não se baseiem pelos meus menos 7 graus, porque pode ser diferente no setup de vocês, principalmente se o PID for diferente, termopar diferente, né? Então é importante fazer essa medição. Os meus valores de P, I e D também eu acredito que não vai dar bom se forem copiados. Existe uma estratégia que eu desenvolvi aqui para ajustar o meu e eu vou compartilhar ela com vocês agora. Eu vou exemplificar aqui mais ou menos o impacto de P, I e D no comportamento da caldeira, no simulador de PID que eu tenho no meu computador. E aí vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como brincar com essas variáveis e fazer os testes. Vou fazer uma demonstração aqui usando esse simulador de PID, de algoritmo PID, né? Do impacto das variáveis na configuração. Para quem quiser fazer um tuning fino na configuração da temperatura que tiver o PID, certo? Então aqui a gente tem PI e D.
Eu coloquei inicialmente os três em 10, valor 10. E o set point, que seria a temperatura que a gente quer chegar, 940, vamos assumir que seria o equivalente a 94 graus, tá? Então eu vou dar um start aqui e vou ver como é que isso se comporta. Então a linha escura a gente tem o set point, 940. A linha verde é a potência aplicada na caldeira, né? E a linha vermelha é a temperatura atual. Então aqui a gente vê que começa a acontecer um overshoot, né? A 94 graus, pode ser que isso daqui tenha ido para 97, 98, pode ter iniciado uma fervura ali, um acúmulo de vapor indesejado na caldeira, pode gerar algum problema. E aí a coisa vai estabilizando aqui, né? Lógico que essa é uma simulação estática, né? Enfim, completamente teórica aqui do comportamento do algoritmo. Não adianta copiar esses valores para a sua caldeira, para o seu termopar, para o seu PID, que não vai dar certo. Tem que ver o que vai dar mais certo aí. E aí vamos extrapolar algumas coisas para entender o comportamento, tá? Então vamos começar pela variável P, que é o proportional. O P meio que funciona como a potência aplicada na caldeira, né? Vou extrapolar ela aqui em 1000, vou dar um reset e um enter, para ele pegar os novos valores. Olha só, ele joga ali a potência bem para cima, né? E a temperatura tem uma dificuldade extrema ali de se estabilizar, né? Eu diria até que ela não vai se estabilizar tão cedo, porque a potência está muito alta, né? Então se eu cortar isso daqui pela metade, vou dar uma pausa aqui, vamos colocar 500. Exato. Barulho de vento. Ó, 500 já muda o comportamento. Ele dá um pico violento no começo, como estava da mesma forma como era com 1000, né? Mas aí com as outras variáveis do jeito que está, ele não teve overshoot e ele começa a buscar ali uma estabilidade próxima do set point, né, com o tempo. Certo? Então P associa a potência aí da caldeira, tá? Agora eu vou manter o P extrapolado em 1000 para ficar evidente o impacto das outras variáveis nesse ambiente extrapolado, tá? Vai ser mais fácil de perceber. Então só recapitulando, né? Com P em 1000, o PID não se estabiliza, né? Mas você vê que existe uma atuação aqui diferente que começa a acontecer aqui a partir da segunda onda, né? Aqui você tem um pico máximo e aqui você tem picos menores aqui. E a estabilidade não acontece. E o integral é quem está alterando esse pico, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o integral e colocar em 100, dá um reset. Olha o que acontece. Aparentemente isso daqui estava um pouco crescente, ele começou a ficar mais decrescente aqui, né? Então eu aumentei o valor do integral e ele tem esse poder de meio que dar uma freada ali nos picos da caldeira, tá? Eu vou colocar 1000 aqui, vamos ver o que acontece. Reset. Ele tá. Aqui eu acho que é o inverso. Eu vou diminuir a integral. Vou colocar 5. Reset. Olha lá. Com o valor integral diminuído, né, ele exerce
ele exerce uma influência nos picos de potência, ele meio que achata os picos, ele meio que tem um efeito de freio no algoritmo, né? No P principalmente. Então se eu colocar 1 aqui, por exemplo, então reset 1 e um enter, ele dá uma segurada no P, é meio que essa a função dele. Eu vou manter aqui em 10, que é o nosso valor de benchmark, né? Fica aquela coisa instável, com algum controle aqui na potência. E aqui o derivativo, vamos pausar, ele é o intervalo de recálculo da fórmula. Então a gente tem esse comportamento aqui com 10, se eu colocar com 100, resetar e entrar com os valores, a gente tem, acho que não ficou muito claro ainda com 100, vamos colocar 1000, mas se não me engano ele está calculando mais rápido aqui, a gente tem uma das mais curtinhas, mas não está claro para mim não. Reset enter. Ó. Então é a frequência de recálculo da fórmula. E olha como isso impacta na curva da temperatura, tá vendo? A frequência tem um impacto de recálculo, ela tem um impacto grande no comportamento da temperatura. Se eu fizer o oposto, colocar 1, reset, enter. Aí fica fica um cálculo mais espaçado, fica bem próximo ali do resultado com 10 também, né? Você tende a ter uma situação um pouco mais estável ali, dado as outras variáveis, né? Então, basicamente, esse o efeito, esse é o efeito das variáveis na fórmula, né? Muito bem. E como é que eu sugiro que vocês usem, né, essa manipulação de variáveis para melhorar aí a estabilidade do pH de vocês sem ter overshooting, né, sem ter vapor na caldeira, sem ter água fervendo? Partam do princípio do problema que vocês estão enfrentando, né? Então vamos supor que eu ligo aqui minha máquina e ela tem um overshooting enorme, assim, né? Passa muito, e depois até cai um pouco e depois estabiliza. Então talvez seja interessante diminuir um pouco a potência e ver o que acontece, né? Façam os testes sempre com a caldeira fria, isso é muito importante, tá? Então sua caldeira tá fria mesmo. Se eu ligar ali o botão agora, ela vai dar a temperatura ambiente, isso é importante. O ideal inclusive é fazer que vocês mexam nesse teste 1 ou 2 vezes por dia, tipo de manhã e à noite, ou só de manhã, enfim, depois deixem para outro dia, né? Alterem uma variável, né? Talvez eu consiga controlar um pouco, melhorar a estabilidade aumentando o intervalo ali da frequência do recálculo, né? Ou talvez eu acredite que seja interessante, que tenha um efeito interessante, mexer ali na variável que vale ali ao freio da potência, né? Ao corte de pico ali, né? Então mexe nela uma vez pega o PDF do manual do seu PID, vê o range, né? A variável P ela vai de tanto a tanto, né? A I vai de tanto a tanto, a D vai de tanto a tanto. Pense numa quantidade de valor que vocês querem aumentar ou diminuir, apliquem, acompanhem, observem o que acontece. A partir daí toma uma outra ação. Tá, isso aqui melhorou, isso aqui piorou. Piorou, eu vou voltar ao que era, vou tentar mexer em outra. Mas não tá bom, acho que eu vou mexer em outra, eu vou mexer um pouco mais nessa mesmo. Vão ajustando assim com calma, sempre com testes feitos com a caldeira fria, se não dá errado, tá? E aí vocês vão chegar num valor ótimo de PID, até melhor que o meu, se bobear, né? Que não vai dar nenhum tipo de overshooting, nenhum tipo de problema para vocês.
E acredito que esse vai ser o último vídeo aqui falando sobre PID. Recomendo muito que vocês façam essa modificação. Há um tempo há um tempo atrás eu comecei um grupo, né, o Expresso Depresso. Acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo já está lá. O link está nos comentários para quem quiser entrar, um grupo de WhatsApp. Lá eu apoio o pessoal com os mods, a gente conversa bastante sobre café. E todo mundo que tentou lá, que é a maioria das pessoas, aplicar o PID em máquinas como essa ou diferentes, conseguiu com o nosso apoio, né? Tirou as dúvidas, foi mandando pequenos vídeos, mandando fotos da fiação, e no final saiu com a máquina modificada, tirando excelentes cafés. O PID transforma a máquina, tá? E leva muito nível de extração, lá, de aproveitamento do café especial. Você começa não só a fazer bons cafés, como a sentir as notas do seu café. Então, para todo mundo que me pergunta, eu recomendo fazer não só a modificação do PID, mas também passar ela para 9 bar, usando um manômetro, né? E você pode usar só o dimmer ou, enfim, mexer na UPV da forma que preferir, porque eleva muito a qualidade da extração do café, ok? Então é isso, qualquer novidade eu volto aqui para falar sobre PID ou sobre algum outro assunto relacionado.